Eu vou ser a primeira a falar hoje. Eu sou Andréa Clauberg, eu sou juíza de paz e sou celebrante de casamentos. E por que falar sobre casamento civil para vocês? Porque, como juíza de paz, eu noto que os casais têm muita dificuldade quando chega nessa parte chata da organização do casamento. E o casamento civil é uma coisa complicada, burocrática, e não tem como a gente escapar disso. Se você quer casar, você tem que casar no civil. E como que funciona isso? Você vai escolher o cartório? Não. O cartório é determinado por regiões. Então, você tem que descobrir, perto da sua casa, qual é o cartório que vai atender às suas necessidades. Eu sou juíza de paz aqui do cartório do Boqueirão. E Curitiba foi dividido em 19 distritos. E cada cartório, cada distrito tem um cartório que atua nesse espaço. O meu cartório é aqui do cartório do Boqueirão. E eu só consigo realizar casamentos dentro desse distrito físico, Então, para você descobrir aonde qual o cartório que você pertence, você tem que ligar no cartório mais próximo da sua residência. Eles vão, pelo número do CEP, eles vão dizer se funciona, se é ali naquele cartório que você vai dar entrada no processo. Os casamentos civis são muito... É um ato formal, é um ato que não pode ser realizado por qualquer pessoa. O casamento civil, ele tem que passar por um processo todo, e esse processo é direto pelo cartório. Você vai se dirigir ao cartório, o cartório vai te indicar quais as documentações que você tem que levar, e eu já vou adiantar aqui para vocês. A documentação é certidão de nascimento atualizada, RG, CPF, comprovante de residência, e junto com esses documentos e com o casal, tem que levar 2 testemunhas, que são as testemunhas que vão assinar junto com vocês o processo do casamento. O casamento civil pode ser realizado no cartório, fora do cartório, em chácaras, em residências e na igreja também. O casamento civil realizado no cartório, ele não é só uma assinatura de um contrato. Tem muita gente que fala, não, eu vou até o cartório assinar o casamento. Não, você vai participar de um ato formal dentro do cartório. Esse ato formal tem início, tem meio e tem um final. É nesse momento que 2 pessoas vão atestar perante a lei que elas estão de livre e espontânea vontade se casando. Então, o juiz de paz é o representante da lei naquele momento. No cartório, você pode fazer troca de alianças também. Para não ficar só uma assinatura, você pode levar as suas alianças e, dependendo do juiz de paz, ele vai falar algumas palavras e vocês vão trocar alianças. Então, muita gente pergunta, não sei como que funciona um casamento civil. O casamento civil é assim. O juiz de paz vai ler o processo, vai fazer as perguntas, vai assinar a folha do livro, que é o que vai ficar arquivado no cartório, comprovando o casamento de vocês. E depois disso tudo, pode-se ou não fazer a troca das alianças. Esse é um casamento civil no cartório. Existe outra forma de fazer um casamento civil, que agora, em tempos de pandemia, a gente está fazendo bastante. É o casamento civil em diligência. Diligência pode ser na residência do casal, pode ser numa chácara, pode ser num restaurante, pode ser em qualquer lugar público. Por quê? Porque o casamento civil é um ato público e tem que ser realizado de portas abertas. Às vezes, no cartório, eu peço para abrir a porta, as pessoas entram e acabam fechando a porta e devem pensar, nossa, que mulher chata, tem que abrir a porta. Tem que abrir sim, porque muita gente não sabe, mas tem que ser de portas abertas. Então, é um ato público e qualquer pessoa que
queira entrar naquele momento na sala de cartório, onde estiver acontecendo o casamento, pode ficar à vontade para entrar. Nunca aconteceu isso, graças a Deus, né? Mas são normas que a gente tem que seguir, que ninguém sabe e que vão se perdendo com o tempo. Então, o casamento civil em diligência, ele pode ser realizado na casa de vocês. Eu tenho feito muito agora, nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque no cartório a gente só consegue deixar entrar o casal e as duas testemunhas do casamento. Então, pais, irmãos, padrinhos ficam de fora porque não podem acompanhar devido às normas que nós estamos seguindo, né, aos decretos que estão em vigência. E o casamento em diligência é uma maneira de você conseguir reunir a sua família para participar desse momento. Eu só consigo fazer o casamento civil dentro do meu distrito de atuação, que, como eu já falei, é aqui do cartório do Boqueirão. Cada juiz de paz atua dentro de um distrito em Curitiba. E ele só pode realizar o casamento civil dentro desse distrito. Não tem como eu fazer um casamento civil em São José dos Pinhais, em Colombo. Quando acontece isso, eu realizo o casamento no cartório e aí, lá na chácara, no restaurante, eu faço uma celebração de casamentos. Mas isso é assunto para outra live. Se vocês quiserem, né, conhecer o meu trabalho como celebrante de casamento, pode entrar lá no aplicativo, que lá vão ter, né, todos os fornecedores, o portfólio, e a gente pode conversar por lá também. Mas vamos voltar a falar aqui do casamento civil, porque ele pode ser no cartório, em diligência, e pode ser um casamento religioso com efeito civil. Aí o casamento é realizado na igreja, por um padre, por um pastor, e é assinada a folha do casamento junto com o ato religioso. O que a gente precisa para dar entrada no casamento civil? RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento atualizada. Não, mas eu tenho a minha certidão de nascimento aqui, mas ela não vale no momento que você vai dar entrada no processo de casamento. Por que ela não vale? Porque ela tem, né, uma certidão, ela tem validade máxima de 60 dias. São partes burocráticas, né? Não tem como a gente fazer com uma certidão antiga. Então, se você mora em outra cidade, vai se casar, já vai planejando como que você vai pedir a sua certidão para ela não perder a validade até você conseguir dar entrada no casamento, no processo do casamento. É uma pergunta que sempre me perguntam, né, se menores de 16 anos podem se casar. Podem se casar com autorização judicial. Então, né, menos de 16 anos, só com a autorização de um juiz. Menores de 18 anos podem se casar com a presença e autorização dos pais. Quando você dá entrada no casamento civil, você tem um prazo mínimo e um prazo máximo. O prazo mínimo é de 30 dias. Por quê? Porque tem todo um trâmite para correr esse processo, para a montagem desse processo. Às vezes tem que correr proclamas. E o que são proclamas? Então, quando um dos noivos não pertence ao mesmo cartório, é expedido um edital, que a gente fala edital de proclamas, que ele tem que ficar afixado por, no mínimo, 15 dias no outro cartório, comunicando que aquela pessoa que pertence àquele distrito irá se casar em outro distrito. Então, isso é o que a gente chama de correr proclamas. O prazo máximo é de 90 dias. Então, você tem que se programar. E é nessa hora que o aplicativo Noiva On é muito útil, porque ele vai te ajudar a não perder os prazos. Inclusive, né, com relação a casamento, a contratação de buffet, tudo que você precisa saber, você vai encontrar no aplicativo Noiva On. Quando você vai dar entrada no processo de casamento, eles vão te fazer diversas perguntas. Uma delas é qual o regime de casamento que vocês vão escolher.
E o regime de casamento nada mais é do que aquilo que vocês vão partilhar após o casamento. Então, a gente tem a comunhão universal de bens, onde tudo que o casal tinha antes do casamento e depois do casamento é dividido igualmente. A separação total de bens é quando os bens não se comunicam. Então, o casamento, o que você tinha antes do casamento no seu nome continua seu, e o que você adquirir depois do casamento em seu nome continua seu, não tem partilha de bens. Não se comunicam os bens nesse caso. Comunhão parcial de bens é o que você adquiriu ou que você herdou antes do casamento não é partilhado. Somente o que for adquirido após o casamento é que entra na partilha de bens. E a participação final dos aquestos é uma coisa bem diferente isso, mas é praticamente uma comunhão parcial de bens. Só que o que o casal adquirir antes do casamento no nome deles, né, individualmente, continua no nome deles, e o que for adquirido após o casamento pode ser partilhado, ou não, vai depender da escolha do casal. Outra coisa que me perguntam bastante, e que eu acho interessante falar, é sobre a gratuidade do casamento civil. Se você não tem condições de se casar, mas você precisa se casar, você pode ir até um cartório, né, mais próximo e no momento da entrada do processo você vai comunicar que você não tem condições de arcar com as despesas. E não é uma coisa que você vai lá e vai falar. Você tem que comprovar isso. E isso é através de uma declaração de insuficiência. Então, você vai fazer uma declaração de próprio punho, comunicando que você não tem condições de arcar com as despesas. O cartório vai entrar com o processo, vai dar entrada ao processo com todos os trâmites legais e vai realizar o casamento sem custo algum. Lembrando que, se você faz uma declaração inverídica, você arca com os prejuízos que pode ter por uma declaração, né, falsa. Então, por isso que a gente não deixa muito isso aberto, porque tem gente que usa de má fé. E chega ao cartório, a gente nota que as pessoas têm condições de arcar com as despesas do casamento, mas, infelizmente, né, usam de má fé e não acabam se beneficiando de uma lei que é para poucos, né? Então, assim, gente, casamento civil é a parte mais chata da organização de um casamento. Não é uma coisa simples, né? Tem que seguir as normas, as regras, os trâmites, não dá para dar um jeitinho, não dá para encurtar prazos. Eu já tive casais que perderam o prazo para o casamento civil antes da celebração do casamento. Aí a gente fez a celebração no final de semana e o casamento foi realizado durante a semana posterior. Então, o casamento civil é uma coisa que é complicada, não deixe para a última hora, porque você pode perder os prazos e não tem o que fazer, né? Não adianta chorar, não adianta espernear, que a gente tem que seguir isso e não tem como ser diferente. Então, eu sou Andréa Clauberg, juíza de paz, celebrante de casamento, e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, para orientá-los quanto aos trâmites do casamento civil, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Você pode me chamar no WhatsApp, você pode me mandar um e-mail, eu estou disponível para vocês. Agora